Nós vamos continuar a nossa série em Jonas. E hoje nós lidaremos com os versículos 5 a 10 do capítulo 3, como está ali projetado. O título da mensagem é O Maior Avivamento da História. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Jonas 3, versos 5 a 10. Jonas, capítulo 3, versos 5 a 10. O maior avivamento da história. Na última vez que conversamos com o profeta Jonas, vimos que ele tinha acabado de pregar um sermão de 5 palavras. O que resultou desse sermão? É isso que esse texto vai nos contar. Diz assim a palavra do Senhor. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, investiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou no seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos teus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Tem misericórdia de nós, Senhor, teu povo, e nos ensine a verdade da tua palavra. Que o Senhor seja gracioso e faça com que a verdade da Escritura chegue em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Avivamento. Uma palavrinha só. Significa o ato ou o efeito de avivar, de tornar mais vivo. É um período de renovação espiritual, de despertamento. Na história, nós já tivemos inúmeros relatos desse tipo, onde um poderoso trabalho do Espírito Santo acontece e gera um impacto, gera uma transformação na vida de muitas pessoas. Avivamentos já mudaram o curso de nações. Você já quis estar no avivamento? Já? Eu acho que todos nós já desejaram ou desejam fazer parte de um. Imagina, poder ver e participar de um extraordinário agir do Senhor na conversão de multidões. O problema é que o pregador do avivamento que nós acabamos de ler não quer participar do avivamento. Na verdade, avivamento é tudo o que Jonas não quer. Um avivamento em Nínive são os piores terrores de Jonas se concretizando bem diante dos seus olhos. E a pergunta é, o que pode sair dessa história? O que pode sair dessa história? O resumo da pregação de hoje é o seguinte. Em Jonas 3, no maior avivamento da história, nós aprenderemos sobre arrependimento verdadeiro e a verdade de que o Senhor é um Deus que perdoa. Esse é o resumo. Aprenderemos sobre arrependimento verdadeiro e a verdade de que o Senhor é um Deus que perdoa. Deixa eu te lembrar de algumas coisas. Jonas foi disciplinado, não foi? Nós vimos isso, não vimos? E vimos que ele aprendeu que ele precisava ir. A disciplina do Senhor faz isso com a gente. Ela nos ensina obediência. Ela treina
o nosso coração, ela forja o nosso caráter. Jonas aprendeu. Ele recebeu uma segunda chance e dessa vez ele obedeceu. Meio a contragosto, nós sabemos, e coberto de vômito, mas ele foi pregar em Nínive. Sua pregação continha somente 5 palavras no hebraico. A gente viu isso também. Seria mais ou menos assim: ainda 40 dias Nínive destruída. É uma forte ameaça de juízo. Nós não vemos aqui explicações sobre a graça, sobre Deus ou sobre a misericórdia do Senhor, mas mesmo assim, Deus usa tudo aquilo para salvar e para produzir os maiores resultados de que se tem notícia na história. A resposta que vemos de 5 a 10 em Jonas foi uma resposta imediata à pregação, gerou a conversão dos ninivitas. Um dado importante é que mais pessoas são convertidas no capítulo 3 de Jonas do que em todo Israel. Em todo o período do Antigo Testamento e no dia de Pentecostes também. É por isso que Stuart Olyott chama Jonas de o missionário mais bem-sucedido de todos os tempos. Ele foi o pregador mais bem-sucedido. Ele pregou um sermão de 5 palavras e todo mundo se converteu. E a única explicação possível para isso que aconteceu aqui é porque Deus, que é misericordioso e perdoador, tornou a palavra eficaz e operou naqueles corações. Nós vimos, Deus ameaça destruir a cidade. E o que nós temos agora? Os ninivitas se arrependem. Deus desiste de fazer o mal que ia fazer. Deus não destrói Nínive. Mas como que a gente harmoniza o que vemos aqui? E o que tudo isso nos ensina? Nós vamos ver isso no decorrer da pregação. E eu estruturei o sermão em, mais uma vez, 3 partes. Eu estou muito pregador de 3 pontos, né? Mas mais uma vez, 3 partes. Na primeira delas, nós vamos ver o arrependimento dos ninivitas. Na segunda, nós veremos a teologia da esperança dos ninivitas. E na terceira, nós veremos a resposta de Deus. Vamos lá no primeiro ponto. O arrependimento dos ninivitas. E eu gostaria de ler mais uma vez dos versos 4 a 8. Eu estou incluindo o verso 4 só para a gente entender o contexto do que Jonas falou para eles. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes real, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E ele mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e de seus nobres, ninguém, nem mesmo animais, bois, ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O que você esperaria de um sermão assim? Comicamente, irmãos, ironicamente, as palavras de Jonas nesse sermão se tornam realidade, mas não da forma que ele gostaria. Como no barco, lembram? Que ele diz assim: eu temo ao Senhor. E o que os marinheiros fazem? Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. E os caras se convertem. Da mesma forma, isso acontece aqui. Nínive foi subvertida, virada de cabeça para baixo, quando os inimigos de Jonas se arrependeram e encontraram a misericórdia do Senhor. Imagina a cena. Imagina. Um hebreu estranho e de cor estranha, porque os historiadores apontam que muito provavelmente o tempo na barriga do peixe e o suco gástrico lá na barriga do peixe tenha descolorido a pele de Jonas e tornado Jonas asqueroso só de olhar. Então imagina esse hebreu estranho que chama a atenção só no seu exterior, chegando em Nínive, percorrendo a cidade e ameaçando os habitantes com a destruição de 40 dias efetuada pelo Deus a quem ele servia. O que pode sair dessa história?
Mas algo na mensagem de Jonas, nós vimos, deu a entender que havia uma possibilidade de perdão. Uma possibilidade deixada clara por Deus em Jeremias 18, 7 a 8, que diz assim: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter na maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E é exatamente isso que vai acontecer. E o texto, de forma muito simples e direta, nos conta que os ninivitas creram em Deus. Crianças, vocês acharam surpreendente o evento do peixe? Eu também. Mas isso aqui é muito mais surpreendente. Porque os ninivitas creram em Deus com Jonas pregando um sermão só de uma frase. Imagina, o pastor Jonatas sobe aqui um dia e prega para uma multidão de 120 mil pessoas um sermão de uma frase e todo mundo se converte. Você vai falar, não tem como, é impossível. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Os ninivitas creram em Deus. É quase que inacreditável, gente, que com um pregador desses e com umas circunstâncias dessas, eles crescem, mas é isso que aconteceu ali. E Jonas usa só uma sentença. Uma única sentença para descrever. Isso não está aqui por acaso. O texto inspirado está aqui para nos impactar mesmo. Jonas pregou 5 palavras e os ninivitas creram. Será que Jonas falou algo mais? Será que os ninivitas fizeram perguntas a Jonas? Falaram, explica um pouco melhor isso. Será? Isso não nos importa, porque não está registrado. O que está registrado está aqui. E é o seguinte, Jonas pregou e eles creram. É simples assim. E é espetacular. É quase que inacreditável. Contrariando todas as expectativas, a poderosa e violenta Nínive proclama um jejum e se veste de pano de saco. É um sinal de arrependimento em massa. Envolve todos, do maior ao menor. Até o rei, quando toma ciência da pregação de Jonas, se humilha e se senta em cinzas. E ele ainda faz mais, ele proclama que todos, até os animais estão incluídos, todos devem fazer jejum e cobrir-se de pano de saco. E os homens têm que clamar a Deus e se converter do seu mau caminho, de sua violência. O termo para arrependimento aqui nesse texto aparece 4 vezes. E essa é a mensagem central da passagem. O ponto para nós é que todas as descrições, todos os detalhes, todas as atitudes, tudo nesse texto demonstra que eles se arrependeram verdadeiramente. O arrependimento dos ninivitas foi tempos depois mencionado por Jesus, que validou esse relato historicamente e tornou referência de arrependimento verdadeiro. Tudo em Nínive parecia que ia dar um grande julgamento, mas no final das contas o que vai acontecer mesmo vai ser restauração. E eu quero que você perceba aqui comigo, nesse texto, nesses versos, 2 traços marcantes do livro de Jonas. O primeiro deles é a ironia, e o segundo é o contraste. Olha só, olha a ação dos ninivitas, dos gentios aqui de uma forma geral, e pensa na ação do judeu do livro, do representante de Israel do livro. As respostas dos gentios são sempre melhores do que a resposta do judeu. A questão é que, com o livro de Jonas, os judeus estão sendo claramente envergonhados pelos ninivitas, pelos marinheiros, pelos gentios da passagem. É isso que esse livro está fazendo. Jonas vai se tornando uma história de reversos, em que as coisas parecem estar ao contrário. O profeta de Deus é persuadido a obedecer. Israel, naquela situação, naquele ambiente, naquele contexto, já tinha sido confrontado por diversos profetas. Mas mesmo assim, permanecia rebelde e se recusava a arrepender-se. Mas olha só os ninivitas. Eles apenas recebem um profeta, que nem era dos melhores, e eles recebem apenas uma frase profética, em contraste com tantos livros inteiros de profecia para os judeus. E mesmo assim, ainda assim, eles se arrependem imediatamente.
Aplicação número 1 para nós. Como explicar a incrível renovação espiritual de Nínive? Como você explicaria? O pregador é muito bom. O sermão foi muito bem construído. Você escolheria essas opções? Provavelmente não. O que aconteceu em Nínive é explicado pelo extraordinário trabalho do Espírito Santo. Ele é o motivo daquele povo ter crido e se arrependido. Por que as pessoas se arrependem, irmãos? Porque Deus trabalha e faz com que a palavra seja eficaz e chegue no coração. Arrependimento verdadeiro é sempre obra do Senhor. Quando alguém crê em Deus, quando alguém se arrepende de verdade, é porque a graça e a misericórdia de Deus estão atuando. Quando alguém retorna de verdade, é sempre graça de Deus, não é algo natural a nós. A graça de Deus é que produz a fé, é a graça que nos leva ao arrependimento. Arrependimento genuíno, então, é algo que sempre deveria nos causar espanto, mais do que um homem na barriga de um peixe. De todos os milagres do livro de Jonas, o maior, com certeza, é quando pecadores se arrependem e voltam para o Senhor. Arrependimento é sempre obra de Deus. Aplicação número 2. Arrependimento é sempre obra de Deus, mas o que é de fato arrependimento? Arrependimento, irmãos, verdadeiro, sempre envolve 3 coisas. Primeira coisa, arrependimento é uma mudança de mente. É reconhecimento de pecado e confissão. Essa é a primeira coisa. Arrependimento também é tristeza segundo Deus. Envolve contrição, envolve quebrantamento, envolve o aspecto emocional. Você reconhece seu pecado, você confessa, você está triste, você está quebrantado por isso. Mas não para aí. Tem o terceiro ponto. Arrependimento também é abandono do pecado e retorno ao caminho de vida. É dar meia volta no caminho do pecado e se voltar para o caminho da obediência a Deus. Envolve deixar o pecado e se revestir da justiça. Essas 3 coisas fecham o ciclo do arrependimento. O arrependimento é tudo isso junto. Aplicação número 3. Sobre avivamento agora. Quanto tempo você acha que durou isso aqui que aconteceu no livro de Jonas? Você acha que durou muito ou pouco? O que vocês acham? A resposta, irmãos, é que infelizmente não durou muito. Porque cerca de 30 anos depois desse episódio, o rei da Síria, chamado Pul, comandou seus exércitos em uma invasão a Israel. Algum tempo depois, outro rei, Senaqueribe, também ameaçou conquistar Israel. Isso está lá em Isaías 36. Logo depois de Jonas, nós temos também o livro de Miqueias e de Naum. E Naum começa da seguinte forma: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum. A partir desse momento aqui, não há mais esperança para Nínive. A partir desse momento, não há mais segunda chance, e é por meio desse profeta Naum que Deus anuncia a destruição da cidade, que veio acontecer anos depois, através dos persas e dos babilônios. Então, o que lemos em Jonas 3 aqui é uma narrativa de um avivamento localizado e de pouca duração. A misericórdia do Senhor para com a geração inteira de ninivitas teve seu efeito extraordinário, mas a conversão desse povo não durou muito tempo. E a implicação para nós, o que nós aprendemos disso, é que muitas vezes é isso mesmo que ocorre em avivamentos espirituais. Eles são movimentos impressionantes de Deus. Às vezes em 10 dias se verifica o que não aconteceu em 10 anos. Muitas pessoas são convertidas, ações incríveis do Espírito Santo que transformam milhares e milhares de pessoas, mas eles podem se encerrar depois de algum tempo. Como a palavra diz, e nós estamos aprendendo, Deus faz como lhe apraz. Assim nós podemos dizer que o avivamento de Nínive, o arrependimento de Nínive durou pouco tempo, mas o pouco que durou valeu a pena. A ponto de Jesus falar a respeito da conversão dos ninivitas. Sim, durou pouco, nós vemos uma destruição em livros posteriores da Bíblia, mas
o pouco que durou foi suficiente para salvar pessoas. E valeu a pena, a ponto de Jesus mencionar isso. Mas deixe-me explorar mais um pouco aqui nessa aplicação 3 sobre avivamento. Você já percebeu que quando as pessoas falam de avivamento, o foco é muitas vezes no pregador? Ou naquilo que nós podemos fazer? Já percebeu isso? Então, é sempre focado na unção do pregador, na capacidade do pregador, no poder, no jeito de falar, em como nós organizamos o ambiente, entre outras coisas. É como se a conversão das pessoas dependesse disso. É como se em nós mesmos nós tivéssemos poder para mudar corações. Mas veja, Jonas não tinha unção nenhuma. Talvez só a unção, né, do peixe nele. Ou seria melhor dizendo, uma loção de peixe, né, do que unção. Mas unção, ele não tem unção aqui. E mesmo assim, ele protagoniza o maior avivamento do Antigo Testamento. Deus está usando alguém como Jonas, com uma mensagem de juízo, proclamada numa língua enrolada. E por que Deus faz isso? Por que Deus faz assim? A gente viu na semana passada. 2 palavras. Graça soberana. E Deus faz assim também, para deixar claro para nós, de que a glória é sempre dele. O Senhor é quem converte. E o Senhor faz isso por meio de quem quer, e na hora que Ele quiser. É claro que nós não podemos desprezar os meios, é óbvio. Mas depois de termos feito tudo, irmãos, ainda somos servos inúteis. Não sabemos muito bem como isso aconteceu, mas a mensagem se espalhou por toda a cidade e houve ali um movimento extraordinário do Espírito Santo. A glória é do Senhor. E Ele não vai dividir essa glória com ninguém. Ele faz como lhe apraz. É por isso que Ele fez assim em Nínive. Mas que fique bem claro também que o que aconteceu aqui em Nínive não foi louvorzão, não foi show de cura, show gospel, dança profética, ou essas coisas que a gente vê por aí. O que aconteceu aqui foi um avivamento verdadeiro, que envolve crença em Deus, mudança de vida, jejum, pano de saco, quebrantamento e arrependimento. E é isso que nós devemos almejar. É isso que nós devemos almejar. Muitas pessoas ficam falando por aí de avivamento. Mas será que elas sabem o que a Escritura diz sobre avivamento? Mas nós precisamos voltar para aquilo que a Escritura diz. E não todas essas parafernálias que a gente vê em muitas igrejas por aí. Avivamento envolve crença em Deus, mudança de vida, jejum, pano de saco, quebrantamento e arrependimento. É isso que nós devemos almejar. Mas Deus faz como Ele quer. E por conta de graça soberana, essa é a verdade. A aplicação número 4, e a final desse primeiro ponto. Você também deve dar atenção ao que Jesus disse em Lucas 11, 29 a 32. A passagem que nós lemos aqui, na chamada ao culto. Nessa passagem é interessante ver que o sinal de Jonas para Lucas não envolve os 3 dias no ventre do peixe. Você percebeu isso? Lucas não fala sobre os 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O foco de Lucas é mostrar que Jesus disse que no juízo final, ninivitas se levantarão e condenarão a geração para a qual Jesus pregou, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas as pessoas para quem Jesus pregou ainda não tinham se arrependido. E o que se aplica a nós? O que isso ensina para nós? Isso ensina o seguinte: ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, desse jeito que você viu. E talvez você ainda não tenha se arrependido ainda. E todos os domingos, um pregador ansioso e desejoso pela sua conversão se levanta do púlpito dessa igreja para pregar sobre a graça e a misericórdia do Senhor. Inúmeras vezes, homens se levantam nessa igreja e pregam sobre um Deus que salva e perdoa. Um evangelho que regenera e liberta.
Ninivitas ouviram uma frase. Você provavelmente já deve ter ouvido milhões de frases. E como que está o seu coração? Como que você está no dia de hoje? Saiba o seguinte, se você continuar assim, a sua condenação vai ser muito maior do que a daqueles que não tiveram tantas oportunidades. Ninivitas se levantarão no dia do juízo e poderão testemunhar contra você. Eu não estou falando isso para te condenar, porque hoje não é dia de condenação. Eu estou falando disso para que você entenda. Porque hoje é dia de arrependimento. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ninivitas se arrependeram. O que te pede de se arrepender agora? Hoje. Se voltar para o Senhor. O arrependimento dos ninivitas. Essa foi nossa primeira parte do sermão e a maior de todas. Vamos avançar? Segundo ponto. A teologia da esperança dos ninivitas. Olha só o que diz o verso 9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. A afirmação do rei aqui no capítulo 3 faz um paralelo com a afirmação do capitão do navio lá do capítulo 1. E eles utilizam até mesmo palavras iguais. E a questão é, ambos os discursos são teologicamente impecáveis. Mesmo que os gentios não sejam treinados em teologia bíblica como Jonas era. Uma outra conexão que esses versos nos trazem é que o arrependimento do capitão e da tripulação do navio também se iguala ao arrependimento do rei e da cidade de Nínive. E o que nos impressiona em cada caso é que o líder gentil, seja o capitão lá, no texto do capítulo 1, ou seja, o rei aqui no texto do capítulo 3, eles não presumem a misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que a soberania do Senhor é reconhecida. Eles viram e disseram assim, quem sabe, talvez, pode ser que Deus se volte para nós, pode ser que Deus se lembre de nós. Eles não chegam na cara de Deus dizendo, eu tenho direito ao seu perdão. Eu mudei, você vai me perdoar. Eu vou te dar uma chance de trazer de volta o que é meu, restitui. Eles não fazem isso. Aí o crente do século 21 quer fazer essas coisas diante de Deus. Quer virar para o Senhor e pedir que o Senhor restitua. Restitua o quê? O inferno que você estava? A condenação que você merecia? O que você quer que seja restituído da sua vida? Vamos aprender com os ninivitas. Não há nada disso aqui. Eles entendem que não somos nós que temos que dar uma chance a Jesus, mas é Jesus que dá uma chance a nós. É Jesus que tem que dar uma chance a nós. E essa resposta é muito mais piedosa do que a de todos os reis e de todo o povo de Israel. A resposta que o povo da aliança estava dando ao Senhor naquele momento. Agora, veja o que é mais impressionante nisso aqui. O rei diz assim, refletindo também o capitão do navio. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. E então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Você percebeu o que é impressionante? Não? Deixa eu ler de novo então. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Você viu o que é impressionante? Viu? Sabe o que é impressionante aqui? É que essas são palavras de Joel 2, 12 a 14, que diz assim. Diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixará uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Quando Jonas escuta isso, e quando os leitores originais leem isso pela primeira vez, é como se eles estivessem escutando ecos dos seus próprios profetas, nos lábios dos pagãos. E a pergunta é, como isso foi parar ali?
Jonas não ensinou isso a eles. Jonas não fez menção do texto de Joel. E como isso foi parar na boca deles? Minha única resposta para nós é: algo impressionante aconteceu, e o fato é que Deus está fazendo as coisas aqui. É Deus que está trabalhando nessa história. E é com essa teologia da esperança que os gentios do livro de Jonas não se tornam nem fatalistas e nem reagem de modo orgulhoso diante da graça de Deus. Pelo contrário, eles se aproximam do Senhor com esperança, perguntando: será que pode ter compaixão de nós? Será? Será que o Senhor pode ser misericordioso com a gente? Aplicação número 5. Os paralelos e as conexões do capítulo 1 e 3 de Jonas formam uma lembrança constante para nós de que aqueles que estão dispostos a se agarrar à misericórdia de Deus como a sua única esperança, até em face do julgamento, descobrirão que o Senhor de fato resgata. É uma lição muito simples, mas é o que você precisa aprender. Nós nunca deixaremos de necessitar da misericórdia de Deus, é isso. Nunca. Nunca. Você nunca vai apontar o dedo na cara do Senhor e dizer: faça isso para mim, porque eu mereço. Nunca. Nunca. Você, crente, sempre vai precisar da misericórdia de Deus. Até você, não crente, sempre vai depender. E você só vive pela misericórdia de Deus. É isso. Aplicação número 6. Quem se arrepende não faz exigências. Quem se arrepende não faz exigências. Tem gente que diz se arrepender e quer fazer exigências. Não, eu mereço. Não, eu quero voltar sim. Não, vocês têm que fazer isso por mim. Quem se arrepende não faz exigências. Não está pensando nisso. Não está pensando no que vai perder, porque ele já perdeu, ele já estragou tudo, ele sabe que ele não merece nada. Então a reação daquele que se arrepende verdadeiramente é se lançar e dizer: talvez Deus tenha compaixão de mim, mas o que eu preciso fazer agora é me arrepender, e eu vou fazer isso. E essa aplicação, ela não flui só para a nossa vida com Deus, ela flui também para os nossos relacionamentos, ela flui também para a disciplina na igreja. Quem se arrepende não faz exigências e está disposto a mudar de vida. E a postura do coração dessa pessoa é: talvez Deus tenha misericórdia de mim. Mas o que eu preciso mesmo é me dobrar. A teologia da esperança dos ninivitas nos ensinam essas coisas. Esse foi o nosso ponto 2. Ponto 3, última parte do sermão. A resposta de Deus. Olhe comigo mais uma vez o verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus mudou de ideia. Lide com isso. E aí? Lide com isso. Deus mudou de ideia. Em outras traduções está assim: Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Em alguns lugares da Bíblia, irmãos, nós vemos coisas semelhantes. Situações em que Deus se arrepende de fazer algo. Nós temos isso em Êxodo 32:14, 2 Samuel 24:16, Amós 7:3, Jeremias 18:8, que nós lemos no início. Mas também, é aí que está o problema. Mas também existem passagens das Escrituras que dizem que Deus não é homem para que se arrependa. Isso está lá em Números 23:19, 1 Samuel 15:29. E aí você pensa, a Bíblia está errada? A Bíblia se contradiz? A igreja adulterou a Bíblia! A Bíblia contém muitos erros! Olha aqui! Nós temos um Deus cheio de conflito interior? É isso? Não, claro que não. Mas como nós entendemos isso então? Como harmonizar o plano soberano de Deus e o fato de Deus mudar de ideia?
E aqui eu quero que você entenda uma coisa, a providência de Deus ela é complexa. E nós precisamos adentrar esse caminho com cuidado. E o caminho, para nós entendermos esse tipo de questão da Escritura, envolve duas coisas. Envolve entender que a Escritura está falando de duas coisas diferentes. Em certo sentido, Deus pode se arrepender. Enquanto, em outro sentido, Deus não seria Deus se ele se arrependesse. Vamos ver melhor isso? Primeiro, quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem se arrependa, a Escritura nos aponta para a divindade de Deus. Ser Deus, irmãos, significa que ele não pode se arrepender. Porque Deus não erra. Deus não peca. Deus não age imprudentemente. Deus não é como nós, que só enxerga um lado da situação. Deus vê todas as coisas. Deus não é limitado como o homem é. Por isso, ele não se arrepende. Portanto, quando a Bíblia fala de arrependimento de Deus, com certeza ela não está falando que Deus errou, ou que há pecado em Deus, ou que Deus não viu como deveria ver. Essa é a primeira coisa. Segunda, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu e mudou de ideia, a Bíblia está descrevendo atitudes de Deus em termos humanos. É aquilo que nós chamamos de antropomorfismo ou antropopatismo. Nossa, Jonas, muito difícil esses nomes. O que eles significam? Significa atribuir a Deus uma ação ou sentimento em termos humanos para descrever alguma coisa que Deus fez e para que a gente entenda. É isso. Mas também, quando a Escritura fala do arrependimento de Deus ou de Deus mudar de ideia, significa que de maneira muito misteriosa, de uma forma que nós não vamos conseguir compreender completamente, e nem precisamos. O nosso arrependimento, ou a resposta que nós damos à palavra de Deus, afeta também aquilo que Deus faz. Não há nenhum indício na Bíblia, irmãos, de que a soberania de Deus cancele, ou mesmo limite a responsabilidade humana. Não há nenhum indício na Bíblia de que o plano soberano de Deus torne as nossas orações, o nosso arrependimento, as nossas ações desnecessárias, ineficientes de alguma forma. Misteriosamente, o plano de Deus inclui ações livres, nossas ações livres. Não só isso, mas o plano de Deus também inclui a resposta dele às nossas ações livres. Nós vamos conseguir entender isso completamente? Não! A nossa mente é limitada, mas essa é a verdade das Escrituras. Deus é soberano e controla todas as coisas, e os homens ainda assim são responsáveis e devem responder a Deus de modo adequado. Então o que nós temos aqui é o seguinte: Deus determinou em seu plano soberano que aquele que não se converter do seu mau caminho seria destruído. Beleza? Beleza. Mas Deus também determinou em seu plano soberano que se houvesse conversão e arrependimento, a sua ira justa, que faria com que o pecador fosse esmagado, seria desviada. E Deus não condenaria. Pelo contrário, Deus responderia com graça. Deus reteria a punição. Quando a gente fala sobre arrependimento de Deus e Deus mudar de ideia, é uma forma da Escritura descrever a ação de Deus diante do arrependimento, diante da conversão de coração, diante da mudança, do abandono de pecado e do retorno ao caminho de obediência. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus se arrependeu ou mudou de ideia. Mas do ponto de vista da eternidade está tudo lá. Está nos planos de Deus, e Deus também usa causas secundárias para cumprir seus propósitos. Ele diz assim: a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, não diz? Ele diz: o morto não consegue ter vida, obviamente. E só se o Senhor atuar com graça e misericórdia que ele pode ser regenerado, não diz? Mas ele também diz para você ir lá e pregar, né? Porque como se converterão se não há quem pregue? Como se arrependerão se eles não ouvirem? Então Deus usa seus meios, causas secundárias, para cumprir seus propósitos. E é isso que está acontecendo aqui. Deus não está fazendo nada de que disse que não faria. Você ainda se lembra de Jeremias 18, que a gente leu? Deus disse. Ele disse que se uma nação ouvir a ameaça de juízo e se converter,
ele mudaria de ideia e não faria o mal que tinha dito. E aqui em Jonas 3, Deus faz o que já disse que iria fazer, que já estava determinado. Você está indo em direção da ira de Deus, mas aí você volta. Deus não vai com um machado atrás de você. Vem cá que eu vou te pegar. Vem cá que você vai pagar pelos anos de pecado. Deus não faz isso. Ele também retorna e ele perdoa. Olha que interessante, o termo hebraico para dizer que Deus se arrependeu, significa literalmente que Deus cedeu. Ou que Deus amaciou. A imagem é a seguinte, imagina um punho fechado, vindo contra você. Você está prestes a se chocar contra esse punho e ser despedaçado. Mas aí então você volta. Você muda de direção. E o punho fechado, que estava atrás de você e que estava indo para te esmagar, ele cede. E Deus não te esmaga mais com ira, ele te abraça com graça. É essa a imagem. É isso que Deus está fazendo aqui. Mas o que leva Deus a fazer isso? Por que Deus faz assim? O texto diz, porque Deus viu. Deus viu a conversão deles. Se os ninivitas não tivessem se arrependido, e você precisa levar isso a sério, Deus também não teria se arrependido. Deus enviaria o castigo. Se os ninivitas continuassem em sua rebeldia, não haveria misericórdia. O que aconteceria era que em 40 dias Nínive ia ser igual Sodoma e Gomorra. Totalmente destruída. Mas eles abandonaram os seus caminhos e Deus viu. E Deus abriu mão do desastre. E ao invés de esmagá-los com ira, Deus abraçou eles com perdão. Foi isso. Mas como que você acha que os ninivitas enfrentaram esses 40 dias aqui profetizados por Jonas? Com certeza eles estavam marcando no calendário, né? Dia 1, dia 2. Vocês acham que eles foram no shopping? Vocês acham? Tem 40 dias. Você acha que eles foram fazer compras? Vocês acham que eles foram nos lagos de Nínive, passear, nadar um pouco, se divertir? Vocês acham isso? Muito provavelmente não. Certamente eles passaram todos os 40 dias com quebrantamento e tristeza. E como você acha que eles passaram o 40º dia? Jonas falou 40, não falou? Chega o dia 40, como vocês acham que eles ficaram? Vocês acham que eles deixaram as crianças brincarem lá fora? Acha? Certamente que não. Mas então o que acontece? Passa o dia 40. Passa o dia 41. Passa o dia 42. E eles percebem que Deus os ouviu e foi misericordioso. Você tem noção do alívio? Imagina, você acorda um dia e descobre que um meteoro está vindo em direção à Terra. Você fica desesperado, mas não tem jeito. Um meteoro está vindo em direção à Terra e vai destruir a Terra. E aí chega no dia 40, que é o dia marcado para o meteoro cair, e algo inacreditável desvia o meteoro da Terra e não destrói todas as coisas. Como você fica? Será que você fica feliz? Será que você fica aliviado? Será que você beija sua esposa? Será que você diz 20 vezes que ama ela? 100, 200, 300? Será que você abraça as crianças e diz, filhos, vem cá que o pai vai abraçar vocês por 1 hora? Melhor, por 2 horas? Melhor, por 3 horas? Será que você vai enxergar a vida de uma forma diferente a partir de então? Será que você vai perdoar mais? Será que você vai amar mais as pessoas? Você ganhou uma vida toda pela frente. Imagina o alívio disso? É exatamente isso que acontece com os ninivitas. A vida deles nunca mais será a mesma. Todos começam a pular de alegria, só tem uma exceção. Jonas. O desgraçado Jonas. Jonas vai ficar emburrado. Essa é a reação do pecador mais comum, né? Ficar emburrado. Irmãos, o sonho de todo pregador é pregar. E antes mesmo de acabar a pregação, o povo está indo praticar. Antes mesmo de acabar, peraí, pastor.
Peraí que a gente vai praticar ali, não precisa acabar não. A gente já se converteu, a gente já está salvo. Pastor, a gente vai fazer exatamente o que você falou. O sonho de todo pregador. Mas, não para Jonas. Porque esse resultado é a pior coisa que poderia ter acontecido para ele. Quando os ninivitas se arrependem e Deus perdoa, os piores pesadelos de Jonas se concretizam. Ele já sabia, né? Ele sabia que lá no fundo, Deus estava mandando ele para lá, mas tinha possibilidade disso acontecer. Mas Jonas não enxerga Nínive como pecadores para salvar, Jonas enxerga Nínive como inimigos para serem destruídos. Jonas não quer estender a graça de Deus para esse povo, e então ele ficará revoltado. É isso que o verso 1 do capítulo 4 diz. Ele ficará revoltado e completamente irado. Irado e revoltado com Deus. O que será que vai acontecer com Jonas, hein? Será que ainda haverá esperança para ele? Cenas dos próximos capítulos. Mas o palco está montado para o grande encontro do Senhor com o seu profeta. E a gente volta aqui na semana que vem. Aplicação número 7 para nós desse ponto 3. A salvação pertence ao Senhor e Ele está disposto a receber pecadores arrependidos. A salvação pertence ao Senhor e Ele está disposto a receber pecadores arrependidos. Essa é uma grande notícia para você. Aplicação número 8. Nínive é poupada pela misericórdia de Deus, o que nos ensina que o único meio de evitar condenação e encontrar salvação é se voltar ao Senhor em fé e arrependimento. Sim, a Escritura diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, mas sim, também, é o arrependimento e a fé, a forma correta, as formas corretas de você responder ao Senhor. O que te impede de se voltar para Deus agora? Agora. Tem alguém te forçando? Tem alguém te obrigando? Tem alguém dizendo que você não pode ir? O que te impede? Nada. Você volte a Ele. Fé e arrependimento são as respostas corretas diante da palavra de Deus. Aplicação número 9 e última. Não olhe com superioridade para os ninivitas de nossos dias, pensando que nós somos melhores do que eles. Não seja como o fariseu que confiava em si mesmo e orava dizendo: graças a Deus que eu não sou como aquele publicano. Em Jonas o cristão se lembra que é somente pela misericórdia de Deus que nós encontramos salvação. Que a sua oração seja: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Se não fosse pela graça de Deus, seríamos muito piores do que o ninivita perdido. É a graça de Deus que nos salva, que nos transforma e que nos liberta. Isso não pode fazer com que você fique orgulhoso. O único resultado aceitável é a humildade diante da graça soberana de Deus. Irmãos, um dia um homem se levantou. E nele também não havia boa aparência para que o desejássemos. A Bíblia diz que ele era como um de quem os homens escondem o rosto. Esse homem que é muito maior do que Jonas, ele foi coberto de coisa muito pior do que vômito. Deus fez cair sobre ele as iniquidades do seu povo e toda a ira pelos pecados. Jesus passou por todos os graus de humilhação que se poderia passar. Ele se esvaziou de sua glória. Ele se tornou homem. Ele se fez servo. Ele obedeceu até a morte, morte de cruz. E é esse Jesus que prega dizendo o seguinte: arrependam-se e creia no Evangelho. É esse mesmo Jesus que se levanta e prega dizendo o seguinte: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Vocês ouviram isso? Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Basta só um olhar na direção dele. Ele vai vir correndo para te abraçar. O punho fechado de ira se torna em um abraço de graça e amor quando há arrependimento e retorno. Ouça, por favor, essas palavras. A virtude no sangue de Cristo, para perdoar e transformar para sempre todos que se achegam quebrantados a Ele. E essa é uma mensagem para você também, membro de igreja. Traga sempre à memória o que Cristo fez por você, porque é somente por conta dele que você tem misericórdia, perdão e vida. Graças a Deus por Cristo Jesus. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos por Cristo Jesus. Obrigado pela pregação da verdade do Evangelho que pode nos transformar. Quebra, Senhor, os Jonas do nosso coração e nos faz humildes, gratos e dependentes da graça soberana do Senhor. Ah, Deus, usa a pregação do Evangelho para salvar, para libertar, para curar, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados. Ah, Deus, que haja salvação em nossa igreja, que haja arrependimento no coração dos membros da nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça aprender que pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, porque se não fosse por Cristo, nós seríamos muito piores do que o ninivita mais perdido. Mas nós estamos aqui, nós somos teu povo, e nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez em nós. Nós pedimos que o Senhor gere em nós a postura correta diante da tua palavra, e que o Senhor tenha misericórdia e continue nos ensinando a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.